em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, dizendo que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, nós não ignoramos os planos dele. Nós não ignoramos os planos dele. Se você conhece o plano do inimigo com antecedência, você sabe se defender. Não é verdade? Você diz assim: eu vou cuidar para não cair nessa armadilha. E a Bíblia nos mostra o plano do inimigo. Mas, amados irmãos, a questão é o seguinte: você sabe, você conhece o plano do inimigo, mas você não faz nada. Aí corre o grande perigo de cair nas mãos do inimigo. Então nós vimos 3 grandes linhas de ação do inimigo. A primeira linha de ação do inimigo foi falado ontem de uma maneira bastante enfática para nós. Está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha só, a Bíblia nos diz claramente: o mistério da iniquidade já opera. Ele já está trabalhando, esse mistério já está trabalhando, já está operando nas pessoas, tentando operar em você e em mim. O que você está fazendo para rechaçar a operação do mistério da iniquidade na sua vida? Nos foi dito de uma maneira bastante forte, bastante enfática, que esse mistério da iniquidade tem uma meta: tirar de nós toda a referência da palavra de Deus. Já foi dito para nós. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta: você está deixando ele fazer isso? Você lê a Bíblia? Ou a Bíblia já foi tirado? Dentre as suas prioridades de busca, está ou não a leitura da Bíblia? Ou a leitura da Bíblia é só na reunião e na conferência? Se é só na reunião e na conferência, o mistério da iniquidade já ganhou 1-0 para ele na sua vida. Qual é a posição da palavra de Deus na sua vida? A Bíblia já nos mostra, a palavra de Deus já revelou: mistério da iniquidade já opera. O que você está fazendo para impedir essa operação? Você está deixando ele fazer isso? Como podemos ser uma geração vitoriosa se não lemos a palavra de Deus, se não amamos a palavra de Deus? A palavra de Deus é a nossa salvação. Você tem ou não tem a Bíblia? Tem ou não tem? Você devia dizer: eu tenho! Foi falado na conferência, vocês viram aquele vídeo da chegada de Bíblias na China? Viram? Quem viu aquele vídeo? Muitos. Eu tenho Bíblia! Eu tenho Bíblia! Tem Bíblia? Tenho. Eu tenho. Onde é que está? Deixa eu procurar. Onde é que está a sua Bíblia? Não sei. Qual a última vez que você usou? Acho que foi 4 dias atrás na reunião. Isso é sinal de que o mistério da iniquidade já pegou você.
Primeira linha de ação, mistério da iniquidade. Tira de nós a Bíblia, que é referência exterior. Segunda linha de ação, 1 João, capítulo 4. Versículo 3. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Todo mundo diz, quem vai ser o anticristo? Você se preocupa com a aparição de um anticristo e não percebe que o espírito do anticristo já está no mundo e já está trabalhando. Qual que é a função do espírito do anticristo? É anular a unção, anular a ação do Espírito Santo em nosso interior, a ação do Espírito do Senhor em nós. E para isso, de acordo com Daniel 11, Daniel 11, versículo 31 diz: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário. Sacrifício diário é a nossa comunhão diária com o Senhor. Se você não tem comunhão diária com o Senhor, como você alimenta seu espírito? Se você não tem comunhão diária com o Senhor, como essa unção vai operar? Você impede a ação dessa unção no seu interior, porque você não tem seu momento de comunhão com Deus. Ontem foi falado de uma maneira forte, irmãos, sobre a necessidade de nós termos raízes, desse viver profundo. Agora, o que o espírito do anticristo faz? Tira seu momento de comunhão com o Senhor. Comunhão diária. Comunhão diária. Qual foi a última vez que você teve comunhão com o Senhor? Na conferência passada. Quando foi? Eu acho que foi na reunião. Então, o espírito do anticristo já tomou conta de você. Mistério da iniquidade, 1-0. Espírito do anticristo, 2-0. Irmãos, o que nós estamos falando aqui é coisa séria. Influencia a sua vida, seu destino. Terceira linha de ação, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui fala de falsos cristos e falsos profetas. Vamos dar uma olhada agora em 1 João capítulo 4, que nos dá, a partir do versículo 4, que nos dá um certo detalhamento da linha de ação do falso Cristo e falso profeta. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Olha o versículo 5, sobre esses falsos profetas. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Foi detalhado para nós de uma maneira bastante clara essa
essas ideias hoje que surgem, essas ideias que estão no meio da sociedade humana, totalmente contrárias à palavra de Deus, mas tem uma aparência boa, de acordo com a lógica humana, é uma coisa bonita, é uma coisa maravilhosa. E aí nós lembramos daquele versículo que o irmão Dong, na conferência, compartilhou conosco com bastante ênfase. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas. Essa filosofia é o conhecimento e a sabedoria desse mundo, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É um monte de coisas bonitas, mas não segundo Cristo. Rudimentos, essa palavra no grego está ligada àquela palavra stoikel, aquele andar militar. Significa que esses rudimentos do mundo ditam o ritmo e a caminhada dos homens, do mundo, dessa sociedade. Aquela marcha militar, aquele condicionamento, são aquelas ideias do mundo. Daí todo mundo entra naquela ideia. Qual a característica disso? Versículo 23 de Colossenses 2. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, mas não são a sabedoria, por isso que é falso. Falso profeta, falso Cristo falam coisas falsas, tem aparência, mas não tem realidade. Como o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. São tudo ideias bonitas, mas não servem para nada. Não nos leva à vitória. Se você adquirir essas ideias, você só vai ter uma aparência, mas você não conseguirá vencer. E, detalhando isso um pouco mais, vamos dar uma olhada em 2 Timóteo capítulo 3. Ontem também essa porção foi falada de uma maneira bastante forte para nós. 2 Timóteo capítulo 3, falando dos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, e nos foi mostrado como as pessoas seriam. Mas eu quero aqui nessa porção de 2 Timóteo 3 enfatizar alguns pontos. Versículo 5. Característica dos homens influenciados por isso: tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder. Só tem forma, não tem conteúdo, não tem poder. É um viver de aparência. Amado irmão, amada irmã, como é o seu viver? Você tem um viver duplo? Na reunião é alguém, ali na escola, no trabalho é uma outra pessoa. Esse viver duplo mostra que esse seu viver cristão é aparência. E outra característica de uma vida aparência está no versículo 7 de 2 Timóteo 3, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Estão aprendendo toda hora, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Daí vamos dar uma olhada no Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa questão de conhecer a verdade. 8:32, João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Significa, aprende, mas nunca é liberto. Vai em todas as conferências, mas nunca é liberto. (3-0). Você está desesperado?
quero falar para você, você pode reverter o jogo. Estou perdendo de 3-0, mas eu vou virar o jogo. É possível virar o jogo. Este é o Evangelho. É possível virar o jogo. Quando está perdendo? Estou perdendo de 3-0. Mas chega. Hoje é o dia da virada do jogo.